que a gente viu hoje foi uma abreviação tosca, reduzida, ridícula de um time que ganhou a Copa Libertadores 7 meses atrás. E o sofrimento desses torcedores, né, que não aguentam mais, que foram heroicamente ao Maracanã. Hoje não era para ter ninguém, e tinha lá uns 10, 15 mil tricolores. O Fluminense não viu bola de novo. O que o Fluminense ameaçou o Flamengo hoje, gente? O que sobrou do time campeão da Libertadores? Que vexame é esse que o Fluminense fez em campo? Um vexame. Fala pro presidente do Fluminense que você não tem condição de continuar à frente do Fluminense, para não dar um prejuízo ao Fluminense Futebol Clube com esse seu futebol lixo. O futebol hoje do Fernando Diniz é lixo. E eu arrisco a dizer, não é uma garantia, mas eu arrisco, não emplaca mais em lugar nenhum. Sabe por quê? Porque esse futebol não emplaca mais no Brasil. O Fluminense pratica o pior futebol disparado da Série A do Campeonato Brasileiro. Ninguém chega perto de jogar o futebol que o Fluminense pratica em 2024. Ninguém. Nem o penúltimo colocado joga tão mal contra o Fluminense. Até o Grêmio, que tá péssimo, joga tão mal contra o Fluminense. Salve nação, saudações rubro-negras! Separei para vocês aqui 3 cortes especiais. Vamos começar aqui, galera, com as opiniões do José Ilan, do canal Ilan FC. E depois vou trazer aqui para você um corte do canal do Vilela Viajante Tricolor, e também do canal Netflu. Vou deixar os links na descrição como créditos. Só peguei aqui um pequeno corte da live deles, né? Daí, se você quiser continuar assistindo o restante do vídeo, o link está aqui na descrição. Vamos começar aqui pelo companheiro José Ilan, que fazia dupla, né, com o Renato Maurício Prado, né? Agora ele tem o canal dele mesmo próprio, canal solo, Ilan FC. Então, se você quiser, se inscreva lá também, tá bom? Vamos lá, galera, vamos ver o que eles falaram de mais uma vitória do Mengão e mais uma derrota do Fluminense, cara. O Fluminense está atolado na lanterna, né? No Z4 do Brasileirão. Enquanto isso, o Mengão está liderando o Campeonato Brasileiro. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Vamos começar aqui então com as opiniões do Ilan. Fala aí, José Ilan. Por essa equipe, se podemos chamar assim, né? Porque equipe é um termo forte para um catado, como tem o Fluminense hoje, para um desconjunto, como temos hoje, visto o Fluminense jogar com esses 11 jogadores em campo, que não se entendem, para um time que está absolutamente esgotado, saturado, desaparecido de campo. O que o Fluminense fez hoje contra o Flamengo foi uma caricatura de jogo. O que a gente viu hoje foi uma abreviação tosca, reduzida, ridícula de um time que ganhou a Copa Libertadores 7 meses atrás. Eu sei que é repetitivo. Mas o que restou desse Fluminense? Sério, gente. Vou perguntar direto aqui, porque não preciso esperar muito aqui, não preciso enrolar, falar demais, conversar demais para perguntar. O que está faltando para o presidente do Fluminense, para os homens que tomam as decisões no futebol do Fluminense, que deveriam representar milhões de torcedores, os anseios, as esperanças e o sofrimento desses torcedores, né, que não aguentam mais, que foram heroicamente ao Maracanã. Hoje não era para ter ninguém, e tinha lá uns 10, 15 mil tricolores. Heróis. Absolutamente heróicos, admiráveis por estarem lá no Maracanã. O que está faltando para esse comando do futebol e para o presidente que representa os milhões de tricolores, ou deveria representar? O que está faltando para ele chegar à conclusão de que o trabalho acabou? Eu já sabia, está dizendo aqui o Renato Silva, o que falta, fora Diniz. Pois é, o que falta para o presidente perceber isso? Ou ele vai ficar abraçado com um amigo dele até o Fluminense cair para a segunda divisão? Hein, seu Mário Bittencourt? Você vai, em vez de proteger a instituição, você vai proteger o seu amigo, mas quanto tempo? Porque uma coisa é o Fluminense perder de 1-0, né, galera? Perder jogando bola, perder num jogo apertado. O Fluminense não viu bola de novo. O que o Fluminense ameaçou o Flamengo hoje, gente? O que sobrou do time campeão da Libertadores? Que vexame é esse que o Fluminense fez em campo? Um vexame. E de novo entregando bola atrás de bola para o adversário fazer o seu gol na saidinha. Idiota. Suicida. Porra, eu não aguento mais falar disso, cara. Falando sério, eu não aguento mais falar desse troço. Deixou de ser engraçado. Deixou de ser ridículo. Deixou de ser risível. É um troço absurdo isso aí, cara.
É uma das coisas mais absurdas que eu já vi na história do clube. E jogo após jogo. E o esquema do jogo é entregar. O esquema de jogo do Diniz é entregar a bola para o adversário. Quem é que aguenta esse negócio ainda, cara? Não é mais fora Diniz, agora é fora Mário, João e Fred, que não fazem nada, diz aqui a Renata. Pois é. Não inventem outro pênalti marcado, foi roubado, diz o Carlos Pessoa. Eu também acho que não houve pênalti. Disse na transmissão que participei agora há pouco. Não houve pênalti. O Bruno Henrique faz falta no Calegari primeiro. Aquele do Davi Luiz, né, que não deram, foi mais pênalti do que o do Bruno Henrique, né? O Calegari depois, com os pés, derruba o Bruno Henrique. Não houve pênalti. Ok. Mas, gente, isso apaga o que foi o jogo. Podia ter sido 4-0 o Flamengo em outros 4 lances. Concordo que não houve pênalti. Mas o placar foi injusto. Era para ser 3-4 por aí, para cima. Sem o Flamengo fazer um bom jogo, hein, galera? Sem o Flamengo fazer um bom jogo. Mereceu perder, apesar do pênalti ainda. Exatamente. O Flamengo nem fez assim um bom jogo, né? Porque a finalização estava péssima, né? Imagina se o Flamengo tivesse num bom dia. Teria sido 4-5. Mas foi pênalti sim no Bruno Henrique, tá? Só que no Davi Luiz também foi. Inventado, concordo. Aí, o único chute a gol, Lima, aos 21 minutos do segundo tempo, uma bola que saiu pererecando ali do lado do goleiro. Gente, ridículo, né? Ridículo. Eduardo aqui, 16 clássicos, 1 vitória. Diz Eduardo Chiara, lembrando muito bem. Cadê aqui? Time de segundona, Fábio, Samuel, Thiago Silva, Felipe Melo, Thiago Santos, Marcelo, Renato. Gente, não dá. Isso aí, olha, já deu. Se tem alguém ainda na dúvida, sinceramente, esse alguém está vivendo em Nárnia, né? Ou é muito adorador do Fernando Diniz. Não tem outra explicação. Paulo Sérgio, na dúvida, a favor deles, mas o time não chutou no gol. É exatamente isso, cara. O gol foi de um pênalti mal marcado, mas não há o que reclamar. Eu não consigo chegar aqui, não tenho cara para chegar aqui e botar na conta do juiz. Não sou desses. E eu acho que nenhum tricolor honesto, com vergonha na cara, vai ter coragem de colocar essa derrota na conta do juiz. É verdade. Fazer isso é falta de vergonha na cara. E, gente, pior. Eu vou dizer aqui para vocês o seguinte. A meu ver, aconteceu o pior resultado que poderia acontecer para o Fluminense hoje. O time continua na lanterna, uma situação muito desconfortável, vou botar para vocês verem daqui a pouco a classificação. Não perdeu de 3-4, que certamente derrubaria o Diniz. Não ganhou, não empatou, que mal ou bem um empate com essa atuação medíocre, vagabunda, não servia para grande coisa, mas pelo menos pontuaria, chegaria a 7 pontos. Mas essa derrota mantém o Fluminense com 6, super lanterna do campeonato, e ainda vai deixar pulga atrás da orelha do presidente, entre aspas, Mário Bittencourt. Mário, você vai esticar essa corda até onde? Você vai deixar o Fluminense cair? Você vai esperar mais um jogo com Vitória para o Fluminense fazer uma vergonha em casa contra o Vitória? Para de repente testar. Vamos testar um negocinho, vamos ver se ele ganha do Vitória no Maracanã. Aí se não ganhar, eu tiro. Esse é o raciocínio do Mário, garanto a vocês. Isso não é o que eu acho, eu tenho informação. A informação diante do jogo que eu apurei é que o jogo do Flamengo não conta. Foi isso que eu apurei. E aí, claro, poderia contar se levasse uma sapatada, uma goleada. Como não levou, a tendência é, vamos esperar ter o jogo com Vitória. Porque aí sim vai ser uma oportunidade dele mostrar, sim, se acabou ou não. Porque se não ganhar do Vitória, eles vão entender que aí realmente não vai ganhar de ninguém no Maracanã. Então, o Flamengo não conta. Não conta por quê? Por que não conta? O Flamengo é maior que o Fluminense? Desde quando? Na cabeça de quem? Na cabeça do Mário, o Fluminense é menor do que o Flamengo? O clube que ele dirige é menor do que o Flamengo? Aonde, porra? Você que tá pequenando o clube, Mário. Você que tá colocando o Fluminense como um time pequeno. Que foi durante o segundo tempo, durante grande parte do jogo, recuado, amassado, imprensado atrás. Sendo acuado. O campeão da Libertadores completamente recuado nas cordas contra o Flamengo. Por que isso? Galera, agora vamos ver aqui as opiniões do Vilela, viajante tricolor. Link na descrição, tá bom? Vamos lá, simbora. Muito ruim, né? A cabeça veio pensando um monte de coisa lá no próprio estádio. E realmente o que está acontecendo com o Fluminense é inacreditável, né? Inacreditável. Queria até... Não sei se eu vou me empolgar aqui, vamos ver como é que vai ser. Se tiver criança aí, né, na sala... Eu não costumo, né, fazer esse pedido, mas assim. Mais uma derrota do Fluminense, mais um jogo bizarro, né, do seu Fernando Diniz à frente do Fluminense. Uma figura, hoje, a meu ver, nefasta para o Fluminense. Né? É uma figura nefasta para o Fluminense, Fernando Diniz. Eu esperei acabar a entrevista, né, dele. Cara, a fala dele é tipo assim.
não jogamos bem, vamos trabalhar para melhorar. Ele tinha que ter vergonha, né? Se o Fernando Diniz tiver um pouco de caráter, se ele tiver um pouco de dignidade, ele tem que chegar para o presidente Mário e entregar o cargo. O Fluminense tem 11 jogos, 1 vitória. Você tem que entregar o cargo, Diniz. Se você tiver caráter, né? Até porque teve essa renovação de contrato, senão você vai parecer um mercenário, né? Chega pro Mário e fala: presidente, eu não tenho mais condição de treinar o Fluminense. O meu sistema de jogo é uma merda. Não dá mais certo. Então, mesmo que eu duvido que o Mário não aceite a sua entrega, mesmo que ele aceitasse, você insista, sai do Fluminense. Dinheiro para sobreviver você tem, já ganhou muito dinheiro, com certeza você tem muito dinheiro, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então, peça para sair. Peça, se você tiver caráter e postura, fala para o presidente do Fluminense que você não tem condição de continuar à frente do Fluminense, para não dar um prejuízo ao Fluminense Futebol Clube com esse seu futebol lixo. O futebol hoje do Fernando Diniz é lixo. E eu arrisco a dizer, não é uma garantia, mas eu arrisco, não emplaca mais em lugar nenhum. Sabe por quê? Porque esse futebol não emplaca mais no Brasil. Esse futebol seu não emplacou enquanto ninguém conhecia direito, o Fluminense conseguiu ser envolvente. Não vai emplacar mais no Brasil em time nenhum. Qualquer time de futebol consegue parar esse seu futebol devasto, uma coisa horrorosa, uma vergonha você hoje no comando técnico do Fluminense. Você deveria ter vergonha, né? Dignidade, você é um cara de família, é um cara da família. Saia do Fluminense, não dê um prejuízo do Fluminense, faz um acordo aí, leva alguma coisa, tá? Ou leva até o final desse ano, você faz um acordo com o presidente, mas qualquer coisa, né? Que foi um erro do Mário, né? Um erro, para mim, absurdo, né? Renovar com ele. Na minha visão, foi um erro do Mário, mas ele entendeu que tinha que fazer, é culpa do presidente Mário. Aliás, o presidente Mário é o responsável por tudo que acontece de bom no clube e que tudo de ruim no clube. Então, se ele, Mário, não conseguir resolver isso, o Fluminense cair, ele está destruído. A frente do Fluminense está destruído. Acaba toda aquela coisa que conquistou de Libertadores, de título, um rebaixamento vai levar ele à lona. Ele sabe disso, por isso que eu acho que ele vai reverter isso aí. Ele não vai ter que dar um jeito nisso aí. Ele é o presidente do clube, eu sempre falei e eu estou defendendo aquilo que eu falo. O presidente do clube, ele tem o bônus e o ônus. Ele é responsável por todas as glórias, não interessa se foi sorte, se foi cagado, o que foi. Ele é responsável por todas as glórias e é responsável por todas as merdas e decisões erradas. Então ele sabe que o dele está na reta, e pesado. Ele sabe disso. Então se o Fernando Diniz não tiver o caráter, né? O caráter de pedir demissão, achando que esse futebolzinho dele vagabundo, que não engana mais ninguém, não emplaca mais ninguém, um ano nefasto do Fluminense, um ano nefasto. Deus sabe como é que foi esse título da Recopa, era para ter tomado uma enfiada de 5-0 lá em Quito, que eu estava lá, e também era para ter sido 5-0 ou 4-0. E aqui não reverteria de jeito nenhum, porque foi um... Também acho, concordo com ele, cara. Eu assisti o jogo e o Fluminense deu uma sorte. Deus me livre para ganhar de 2-0, né? Gol no final, já quase nos acréscimos de pênalti, né? E ele estava indo para a prorrogação. Foi o que ganhou. O Carioca morto, o Brasileiro uma vergonha, né? E a Libertadores, estamos bem na Libertadores, mas enfim, tenha sorte, porque jogamos mal contra o Colo-Colo lá, era para ter perdido contra a Aliança Lima, era para ter perdido para o Cerro. Os 3 jogos fora, o Fluminense era para ter perdido. Se tivesse perdido esses 3, vocês vão ver quantos pontos o Fluminense tinha, né? E aí seria uma outra configuração. Graças a Deus, por sorte, nós conseguimos a vitória. Então o Fernando Diniz, ele está perdendo o timing de sair do Fluminense com o mínimo de dignidade. O mínimo de dignidade. O Fernando Diniz está deixando de sair do Fluminense com dignidade. Chegar e entregar o cargo, depois de 2 anos e pouco de trabalho, falar: presidente, olha só, realmente não tenho condição mais de ser o treinador do Fluminense, eu não quero dar um prejuízo no clube. Você vai arrumar algum emprego, vai ter algum time aí que vai te contratar. Tem tanto técnico bosta no futebol brasileiro, tem cada merda aí no futebol brasileiro, que obviamente que você vai conseguir emprego. Não sei se emplaca esse joguinho de toque-toque. Porque todo cara que for jogar contra você como treinador, ele já sabe esse jogo baba que tem. Você vai ter que ter uns jogadores fantásticos, um time maravilhoso, né? E todo mundo bem fisicamente, bem tecnicamente, tá? Para tentar, talvez, emplacar esse futebol de novo. No Fluminense vai emplacar os jogadores mais velhos, já cansados, aquela coisa toda, né? Nós já vamos falar do time que não foi isentar o time. Fluminense. Galera, agora vamos ver aqui as opiniões do companheiro do canal NetFlu. Link na descrição. Vamos lá, simbora. 0, Flamengo 1.
mais uma derrota em clássico, mais uma oportunidade de vencer uma equipe de Série A e não conseguir. O Fluminense tem apenas uma vitória contra um time de Série A em 2024. Já estamos nos aproximando de julho. Mas não dá para reclamar dessa 20ª colocação com o futebol que o Fluminense pratica. Teve erro de arbitragem? Teve. E teve erro de arbitragem a favor deles também e contra eles. Vamos ficar só olhando o nosso umbigo, não. Teve pênalti do Ganso também, do Davi Luiz. É verdade. E não houve o pênalti do Bruno Henrique, porque o Calegari sofre falta antes. Vamos falar a verdade aqui. Mas é isso que eles vão dizer, né? É isso que eles vão alegar. Vai para a entrevista, daqui a pouquinho a gente vai colocar, vai falar de arbitragem. O Fluminense pratica o pior futebol disparado da Série A do Campeonato Brasileiro. Ninguém chega perto de jogar o futebol que o Fluminense pratica em 2024. Ninguém. Nem o penúltimo colocado joga tão mal contra o Fluminense. Até o Grêmio, que está péssimo, joga tão mal contra o Fluminense. E é disso que nós temos que falar. É disso que nós temos que focar. Falar de arbitragem, falar do que poderia acontecer. Isso tudo é supérfluo para o que realmente o debate necessita. O Fluminense precisa, sim, de mudanças. E não é só trocar o treinador. A saída do Diniz, ela é salutar, mas tem que ter muito mais do que só trocar o treinador. Troca de técnico com as mesmas práticas, com o mesmo modus operandi, sem autonomia, o caminho é a Série B do Campeonato Brasileiro. Para quem não me conhece, eu sou Leandro Dias, editor e comentarista, apresentador do Netflu, há mais de 5 anos com vocês aqui no Domínio Passa, analisando os jogos do Fluminense. Pré-jogo, o durante o jogo e o pós-jogo, depois vamos acompanhar juntos a coletiva do técnico Fernando Diniz. Será que ele ainda é o técnico? Não vai ficar à beira do campo se continuar no próximo jogo. Foi expulso, para variar. Mas vamos lá falar do jogo. Primeiro quero mandar um beijo pro meu filho, Romeu. Minha esposa já contou aqui que tá chorando pra caramba, porque apesar de ter 5 anos, o papai já ensinou que perder pro Flamengo nunca é bom. É. Faz parte, né? Ano passado sorriu pra caramba, agora tá chorando. Dá dó das crianças. As crianças são inocentes, né, cara? Dá dó, né? Mas, filho, não fica assim. Tem coisas mais importantes nesse momento, tá bom? E vamos lá, galera. Vamos falar do jogo. Tô aqui para isso. Bom, primeiro eu quero, antes, falar um pouquinho sobre o pós-jogo, mas não um pós-jogo de escalação, do que aconteceu ontem, sábado. Protesto, manifestação da torcida do Fluminense no CT Carlos Castilho. Antes eu quero dar minha opinião sobre isso, e eu sei que já começa errado na sua concepção, na escalação com o Fernando Diniz. O Diniz faz mudanças, né? Isso a gente não pode negar. Tem que ter mudança. Ele mudou. O Fluminense joga hoje num 4-4-2 clássico, mas numa formação que só o imponderável poderia explicar um resultado positivo hoje. Mais uma vez, o Martinelli como zagueiro, um jogador que tem dificuldade nos enfrentamentos físicos, na bola aérea. O Gabriel Pires, que jogou muito bem no segundo tempo contra o Cruzeiro, falei aqui, mas é um jogador que já vem de um tempo longo de inatividade. Você colocá-lo para enfrentar um Flamengo, que é uma equipe com muita intensidade, era algo muito arriscado. E pior ainda é formar um meio-campo junto com Ganso e Renato Augusto. O Fluminense entrou em campo com Fábio, Samuel Xavier, Antônio Carlos, Martinelli e Diogo Barbosa, Felipe Melo e Marcelo mais uma vez fora. 4 no meio-campo, Gabriel Pires como primeiro homem, Lima como segundo, Ganso, um meia pela direita, Renato Augusto, meia pela esquerda, na frente John Kennedy e Cano. E essa formação, ela só seria viável se acontecesse, como eu falei, o Gravatinha, o sobrenatural de Almeida, o imponderável no futebol. Como eu falei, o Martinelli é um jogador com dificuldade na bola aérea, nos enfrentamentos físicos, o Gabriel Pires, um cara de boa técnica, mas muito lento, muito pesado, para ser esse primeiro homem de construção de jogadas. Renato Augusto, que talvez seja o maior exemplo de ex-jogador no elenco, e o Ganso, que apesar dos problemas, na meu ver, no primeiro tempo, conseguiu achar alguns passos, mas longe de ajudar muito. E dentro disso tudo aí o Lima, que a torcida não gosta muito, e eu concordo, acho que tem razão em reclamar do Lima, mas nesse meio campo ia ficar muito difícil, praticamente só ele para correr. Na frente, 2 caras que vivem uma fase terrível, o Cano, que já deu entrevista para dizer que está no sacrifício, eu quero falar depois sobre isso, e o John Kennedy, que tomou um apavoro danado ontem da torcida, rolou xingamento e tal, e hoje conseguiu jogar pior do que os jogos anteriores. Não estou dizendo que foi por causa da torcida, mas certamente o apavoro não adiantou de absolutamente nada. Tá aí, galera, as opiniões tricolores sobre o jogo. Fluminense 0, Flamengo 1.
o líder contra o lanterna. É, galera, o Fluminense se encaminha para a Série B. Cara, 6 pontos em 11 jogos, 6 pontos de 33 disputados. É uma vergonha, é um vexame, né? Uma vitória em 11 jogos. É muito pouco, né? Para um time que acabou de ganhar a Libertadores da América. Bem, é isso, cara. Fazer o quê, né? Estamos aqui para trazer para você notícias do Mengão, reações dos nossos adversários, entrevistas e tudo que a imprensa fala do Mengão. Cara, é o seguinte, o Fernando Diniz tá fazendo hora extra no Fluminense, vendo de fora como eu enxergo o jogo, né? Joga um futebol horroroso, cara. O Flamengo ontem só não fez 2, 3, 4, 5 porque a pontaria tava péssima, né? O Gerson na cara do gol perdeu o gol, o Bruno Henrique, o Lohan, o Pedro chutou, o goleiro defendeu, fez uma defesaça, o goleiro fez 2 defesaças, né, no jogo. E a pontaria, o Luiz Araújo perdeu o gol também. Todo mundo perdeu o gol ontem, cara. O Flamengo finalizou 14 vezes, só que no alvo, se eu não me engano, foram 4, né? No alvo mesmo. Então o Flamengo desperdiçou muitas chances, né? E o Fluminense só foi dar um chute a gol aos 21 do segundo tempo. Um chute para fora, para fora. Nem foi no Rossi. O Rossi nem sujou o uniforme, cara. Impressionante, né? O Flamengo neutralizou totalmente o Fluminense, que não conseguia jogar. A posse de bola do Fluminense era só no campo deles, de defesa, né? O Flamengo empurrando eles para trás, né, galera? Então o Flamengo amassou, só não goleou porque a pontaria não estava afiada, não estava tão boa, né? Mas é isso que temos para hoje. A gente aqui tem a noção, a consciência que neste período de Copa América, o Flamengo, se ganhar de 1-0, tá bom demais, né, cara? Sofrendo. Se ganhar sofrendo por 1-0, tá bom. Não pode perder. Se perder, se complica, porque atrás vem o Palmeiras, 1 ponto só atrás. O Palmeiras ontem venceu o Juventude por 3-1. Está com 23 pontos e o nosso Flamengo 24 pontos. 1 pontinho separa aí o Flamengo do Palmeiras, né? E o Palmeiras vai enfrentar o Fortaleza, se eu não me engano, na próxima rodada, e o Flamengo vai enfrentar o Juventude fora de casa. Quarta-feira, às 8 da noite. Flamengo e Juventude fora de... Lá em Juventude, né? Não sei o nome lá do estádio. Mas é isso, galera. Vamos torcer para o nosso Mengão continuar jogando. E o Arrascaeta jogou ontem pela seleção do Uruguai. O De La Cruz entrou no segundo tempo e fez um jogaço. De La Cruz entrou e arrumou dois gols, né, para o Uruguai já no final, dando assistência para o Matias Vinha. De La Cruz cruzou na cabeça do Matias Vinha, que fez um belo gol para a seleção do Uruguai, que venceu o Panamá por 3-1 ontem à noite. Tamo junto, galera. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Fui!